diante de Deus, mas eu tenho que honrar o mestrado, o doutorado, que me dá uma sustentação para afirmar uma coisa que eu estudei, tá certo? Eu estudei, além da Bíblia, para me capacitar, tá certo? Destruir as pessoas a respeito das verdades de Deus. Então, o maligno veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida. Então, a vida de Jesus se sobrepõe a todas essas coisas. Então, não tem como o diabo roubar Jesus nem a vida de dentro de você. E Jesus e a vida dentro de você, todos os teus sonhos, mesmo que tenham sido raptados um momento por fora, todo de onde falas, eu acho que é alguém da África, eu falo do Brasil, do Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte, tá bom? Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Quem quiser me seguir no YouTube é Programa Dias Melhores, Instagram é Programa Dias Melhores, Kawaii Programa Dias Melhores, TikTok e por aí, tá certo? Então o social do general tava brilhando, né? Como general ele tava brilhando. E por dentro a alma destruída. A menina por fora, o social tava horrível, mas a alma dela estava intacta, tá bom? E se você mantiver a integridade da sua alma, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida. Se recomponha, respire, como minha mãe dizia, levante a cabeça. É o iPhone que fica dando trabalho aqui. Levanta a cabeça, não se deixe, não se abata, tá certo? Não se abata. Tá com o pensamento, retire, as coisas de Deus mudam de repente, tá certo? Tira todo pensamento negativo, tira todo pensamento de ansiedade, de tristeza, de perda, de destruição. Isso está repreendido, anulado na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Porque é o caso desse homem. O homem tinha o corpo brilhando por fora, a alma destruída, né? E o social dessa menina, essa menina tinha social, tinha nada. Tinha, vá dormir para amanhã trabalhar mais, né? Mas por dentro ela carrega o destino de Deus. Querido, se agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso aqui não é poesia. É quando eu estou pregando e Deus vai me lembrando versículos. Isso aqui que eu falei é literalmente trecho da palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Não está dizendo que o momento tudo vai estar bom, maravilhoso. Eu não tive vida boa, maravilhosa. Hoje eu tenho um conforto, uma paz, mas não foi fácil não. Eu trabalhei, meu Deus, desde os 14 anos. Eu trabalho desde 1977. Teu pai não tinha nem nascido. Eu com 14 anos já tinha carteira assinada. Viajei por tudo que é canto do Brasil, do continente, do exterior. E trabalhei muito em coisas que você não aguentaria 2 dias. Trabalhei no alto mar, trabalhei na floresta, com roncado de bicho roncando, os carapanã me comendo, tomando banho de óleo diesel toda noite. E muitas vezes passei necessidade de alimento, de não ter dinheiro. Às vezes eu não tenho muita lembrança de ter pego dinheiro na minha vida, não. Mas sempre eu tive a certeza, Deus cuida de mim. E eu cheguei aqui, você vai chegar muito mais ainda, muito melhor ainda. Levante a sua alma. Se essa menina não deixou abater sua alma, eu não vou permitir que você fique com a alma arriada não, tá certo? O que é arriada, pastor? É aqui no Nordeste, arriada é caído. Eu não vou permitir, em nome de Jesus, tá certo? Vamos levantar teu ânimo. A alma também é associada à ânima, né? O nome alma, na psicologia, está associado à ânima, né? O ânimo da pessoa, que Deus levante, né? Então, o barulho do cativeiro, que tudo foi barulho. Ela estava na casa dela, lá veio o exército, o cavalo, grito, corneta, não sei o quê, aquele barulho. Quando leva cativo, não vai na carruagem, não, vai todo mundo sofrendo, chicote, plá, de pé, até o outro país. Então, muitos barulhos, tá certo? Não conseguiu quebrar a alma dessa menina. Que alma forte. Pastor, quem é que faz a alma da gente ser forte assim? Deus. Todos nós somos falíveis, pequenos, falhos,
temos a nossa sensibilidade, e a gente se fortalece, é nele que nos fortalecemos, tá certo? Eu te sustento, te fortaleço, diz o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita, eu sou o teu Deus, tá certo? Hoje eu estava citando, aí uma pessoa estava assistindo e disse, pastor, isso aí não é no Isaías não, é no Salmo. Querido, o endereço, às vezes eu me confundo, né? A minha idade, o importante é a verdade da palavra de Deus dita, e quando a palavra vai, ela não volta vazia, tá certo? E eu creio que Deus vai operar na sua vida, né? Se você está trabalhando duro, se você está trabalhando com saudade, se você se sente injustiçado, né? O seu destino foi selado em Deus dentro de você. Deus já tem um destino selado para você. Mas é porque o momento está difícil, está pior do que o dessa menina. Já falei do começo, pastor, mas eu não assisti o começo. Amanhã você entra, programa Dias Melhores e assista do começo. Terrível a situação dessa menina, tá certo? Mas ela sabe, tem um destino selado da parte de Deus na minha vida. O destino. Mas pastor, como é que eu sei o que o plano? Porque meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Deus é bom, o que ele planeja é bom. Tá certo? Eu gosto muito de Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Certo? Os pensamentos de Deus é bom. O plano de Deus, a Bíblia diz, ainda no ventre eu te fiz, escrevi uma história. Deus quem escreveu a tua história. E o diabo ele fica tentando roubar um pedaço da nossa história. Cada vez ele fez isso com Jesus. É certo? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Quem venceu? Jesus. Nem tenha dúvida, né? Tá certo? Foi Jesus, tá bom? Jesus tem domínio e poder. Domínio e poder porque o inimigo ele tem território. Território é assim, ele está atuando nesse território aí, está mandando por ali e tal. Aí Jesus chega, ele muda o território e tal. Jesus tem poder, tá certo? Sobre céu, terra e ar. Poder, tá certo? Então, o governo de Deus está no coração dessa menina. Tá bom? Que o governo de Deus esteja em seu coração. Mas porque estou sendo manobrada, injustiçado, traído, fui enganado, o meu isso, o meu aquilo, no ambiente financeiro, comercial, amoroso, de amizade, o domínio e o poder está entronizado no meu e no seu coração. Invoque a Ele, recorra a Ele. É porque eu tenho procurado, eu fui no cantacular que disseram, vai em cantacular que disseram não. Procure Deus, procure Jesus, Ele tem a chave, certo? E quando a Bíblia diz, nele está o amém. Quando Deus fala, amigo, não tem na terra, não tem espírito ruim, não tem nada que possa resistir. Quando Deus fala, tempestade obedece, doença obedece, coração embrutecido torna... A Bíblia diz, ele transforma o coração de pedra em carne. Sabe aquela pessoa de coração bem duro? Deus transforma, tão maciozinho, uma carne maravilhosa. Deus vai matar ele, vai nada, Deus transforma o coração. Olha que coisa, que Deus lindo, né? E Deus vai mover, viu? E vai usar o que foi preciso. A história aqui parece que é de um general, mas eu estou começando a desconfiar que é a história da menina. Agora eu falei um nordestino que foi impressionante, né? A pessoa, um velho como eu, falando inglês com esse sotaque nordestino, deve ser uma beleza, né? Espanhol, também. Então, Deus está usando o general. Vai curar o general? Vai. Mas a história é que Deus está fazendo cumprir a mudança na vida dessa menina. Para que eu e você possa realmente, eu não estou entendendo coisas da minha vida, mas eu estou entendendo o que Deus está falando. Entendo o que Deus está falando no seu coração. Ele não está falando no seu ouvido, tá certo? Quem fala aos ouvidos é uma rede de televisão que eu não considero que você deva assistir de jeito nenhum. Não é de Deus, não. A televisão que é do mal, só fala coisa do mal, ensina coisa do mal. Não assista aquela rede de televisão, não é de Deus, não. E os especialistas, né? Tem muito especialista, tem influências de vida que brilha, que é uma beleza do lado de fora, mas por dentro está tão necessitado da presença do perfume de Jesus Cristo, né? Aí vende a alma, né? Vende a alma, vende o corpo para brilhar por fora. Mas eu recomendo você, viu? Eu aconselho como sacerdote, como pai, como avô,
Hoje eu sou seu pai, seu avô, seu pastor. Importa ter Cristo, importa ter Jesus Cristo na sua vida, tá certo? E essa menina, você vê, a vida dela aparentemente, como eu falei, parecia até uma maldição. Mas você já viu aquelas pessoas que levam uma vida difícil, mas sempre tem o desejo de mudar a vida do outro para melhor? Tem pessoas que não é legal, mas eu já me deparei com tanta gente na minha vida que leva uma vida difícil, rapaz, e às vezes eu bem fico com vergonha como aquela pessoa quer me fazer tanto bem. É um dom precioso que essa menina carrega, o dom de curar a vida das pessoas. Ela não sabe ainda, é uma menina, mas ao fazer isso, ela também é curada, né? Ela está usando o dom, mas não sabe nem como é que, né? Aí, como eu falei no início, né? Eu vou encaminhar agora já para correr, porque a hora vai passando rápido. E o rei foi lá, o rei manda uma carta para o outro rei de Israel, o outro rei de Israel, misericórdia, o rei mandou, ele vai matar agora. Da outra vez ele não matou a gente, mas dessa vez, se a gente não arranjar uma cura para esse homem, agora não vai ficar nada. Lá vem Naamã e ele vai numa grande comitiva. A comitiva de um general, quando ia, terra treme, entendeu? Porque essa mesma comitiva, quando chegava num país, não ficava nada. Então lá vem o general e lá vai o rei, já rasga a roupa, mete cinza na cabeça. Ai meu Deus, eu não tenho nada para fazer. Alguém diz, mas tem o profeta ali. Ele diz, é mesmo? Aí tchum. Quando não tiver solução, não procura jeitinho. Procure Deus. O rei estava desesperado, ele bastava dizer, rapaz, não tenho nada para lutar não. Mas tem um homem ali que ele invoca a Deus e Deus tem poder de fazer. A menina tinha mais fé do que o rei de Israel. A menina tinha mais certeza, mais convicção. Então você vê como Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Tem coisas que eu falo assim, parece filosofia. Não, não é coisa do meu livro não. Isso aqui é Bíblia. Tá certo? E ele chega lá, é aonde? É lá no profeta. Aí ele vai lá. Ele, a tropa dele, ele no cavalão dourado dele, né? Eu não sei se era como de Napoleão, se era como de Gengis Khan, eu não sei que cor era o cavalo dele, mas era um cavalo de um general com ferradura de cavalo de general, com barulho, aquela ruma de soldado fazendo barulho, e todo mundo gritando, lá vai, e ele bate lá, ô de casa! E o profeta? Não, o profeta não saiu não, tá certo? Um general na porta do homem, primeiro que se o general quisesse, passa aí umas carroças em cima dessa casa aí, que esse cabo não... Não. O homem de Deus, ele delimita. O mal só pode tratar daqui para fora, dali para lá. Aqui, o império aqui dentro do meu lar é de Jesus. Ele não teve medo, ele chegou e disse, eu sei. E outro, o homem de Deus, ele recebe revelação de Deus. Então, ele não saiu. Aí quem saiu? Quem saiu foi um rapazote. Chama anônimo, né? Mas a gente que estuda a palavra sabe o nome dele, é Geazi. Aí tem outros textos lá na frente que falam do nome dele. E ele saiu com a espada na mão para enfrentar o general. Não, porque o general já estava acostumado. Negócio espada e lança, e arco, e ferro, e cavalo, e pancada, era a especialidade dele. Ele saiu com a palavra. Então o general tinha exército, tinha a carta do rei. Ele levou muita riqueza, muita. Porque ele precisava muito daquilo. Só que tem coisas, inclusive a vida, dinheiro não pode comprar. Dinheiro não pode comprar. Certo? Dinheiro não pode comprar. Chegam algumas coisas na vida da pessoa. Muita gente tem muito dinheiro, muita fama, mas não pode comprar. Mas quando Deus quer, coisas que o dinheiro não pode comprar, acontece na minha vida e na tua vida. Viu? O rapaz saiu aí e disse, olha, ele vai repetir o que o profeta disse a ele. Diga ele lá fora, ele disse, vá lá no Rio Jordão e mergulhe lá umas 7 vezes, quando for na 7ª vez você vai estar curado. Bom, agora chegou exatamente no título desse sermão, mesmo que não faça sentido. Porque um homem da minha idade está pregando para você, aqui no Brasil onde eu estou, são 00:42. Amanhã, depois de amanhã, um ano, no dia que você vai assistir, não sei que hora
do dia que é isso, tá certo? Esse homem fica frustrado porque ele quer um espetáculo. Ele diz, pensava eu que quando chegasse aqui ele iria sair, ia dizer umas palavras. O texto, eu não fechei aqui a página do computador, mas eu tenho no meu coração, eu posso dizer para você. Pensava eu que chegando aqui ele ia produzir algumas palavras de encantamento e ia gesticular com a mão e eu seria sarado. Quer dizer, ele pré-concebeu na sua mente a maneira que Deus vai operar, mas não é assim que funciona no reino de Deus. A atmosfera de Deus é do jeito de Deus. E isso anuncia muito algumas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Quando eu era novo, e quando comecei a pregar, tinha uma cantora que chamava Shirley, ainda tem, né, hoje, né? Shirley Carvalhais. E ela dizia, vai chegar um tempo que a igreja vai ter muitas iluminações, muitas coisas, mas não vai ter autoridade de dizer, levante e anda em nome de Jesus. Eu sou da geração levante e anda em nome de Jesus. Eu acho que a igreja tem que ter, antes de tudo, a ousadia, a intrepidez. A Bíblia diz, em Deus faremos proeza. A igreja precisa ter a intrepidez de dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Né? E esse homem queria uma coisa teatral. Eu tenho visto muito hoje, é tão difícil para mim falar isso, mas hoje tem muito cuidado com o ambiente de mídia, de teatro, de luz, de fumaça, de efeitos, mas o levante e anda em nome de Jesus é que resolve a vida das pessoas. Né? Então esse homem queria uma encenação. E no Brasil está sendo ensinado isso, encenações. Encenações nunca foi nem nunca será mover de Deus. Deus não trabalha com performance. Tinha uma coisa agora uns anos atrás que era a coreografia da igreja e as mocinhas dançavam e com seus gestos elas adoravam a Deus. Quer dizer, Deus recebe a adoração no louvor, no cantar, no tocar, na dança. Mas eu estou medindo as palavras para falar isso. Essa plataforma cênica que muita gente espera pode impressionar a emoção. O agir de Deus é na simplicidade. A Bíblia até diz, Deus fala com simplicidade para os simples. Deus fala com simplicidade para os simples, né? E Deus não trabalha no mundo da óptica, tá certo? Hoje está sendo muito isso. Graças a Deus eu estive nos Estados Unidos agora e realmente lá eu não vi muito isso, mas aqui no Brasil, não estou fazendo menção a igreja nenhuma, no âmbito geral eu visito muita igreja, o ambiente visual é que está em predominância, tá certo? Isso aqui não é uma crítica, eu estou dizendo apenas associando a essa cena. Não, pensei que você ia fazer isso, uma cena, não, vai ser pregada a palavra e você tem que acreditar na palavra. Agora, se você acreditar no que a palavra que eu estou lhe pregando aqui, você vai ficar curado. Bom, tá na mão a comitiva, os carros, ele não gostou não, sabe? Primeiro porque o profeta não saiu, né? A Bíblia diz, escreve na soleira da tua casa a palavra de Deus. Então, dizendo a primazia, o domínio, o reino dentro do meu lar é de Deus. Ele se sente, só que Deus está ensinando a ele humildade. Deus não está humilhando ninguém. Deus está ensinando humildade àquele homem. E a humildade que vai fazer bem a ele. Tem todo um segredo nesse negócio, porque ele diz assim, se fosse, não tem por acaso, que o rio Jordão, que ele estava falando, era um rio que na parte mais funda que tivesse,
teria entre 1,5 m e 2 metros. Em quase a totalidade, 1 metro de água. Então, um general para tomar banho, ele não descia do cavalo. Tá certo? Ele entraria com o cavalo, com a água até aqui, no meio do caminho ele abaixava e manteria na ostentação do poder dele. Deus está dizendo, desarme-se da sua estrutura, do que você considera que tem autoridade na sua vida, porque o poder está em Deus. O domínio, quem tem condição de sarar, o social desse homem, a autoridade social desse homem, não tem poder, não tinha, nem nunca terá, eu não sei agora julgar o verbo no tempo correto, né, de que terá no futuro poder para curar esse homem, nem ninguém. Quem tem poder é Jesus Cristo, tá certo? Aí, pastor, quando você fala, tem hora que você fala Jesus, tem hora que você fala Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Os três são um, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu falar Espírito Santo, é Deus. Se eu falar Jesus, é Deus. Se eu falar Deus, é Deus, tá bom? Então, do jeito que a menina também não deixou que o barulho do cativeiro entrasse no coração dela, Eliseu não deixou que o barulho daquela comitiva entrasse no lar dele, né? E é isso, querido. Coloque Jesus Cristo dentro da sua família, dentro do seu lar. Eu podia ter escrito casa, mas o inglês diferencia muito bem isso. Aqui no Brasil, casa e lá é a mesma coisa. Não é. Lá é o lugar onde você tiver com sua família, tá certo? Eu me mudei com minha família 14 vezes. Eu disse a vocês que eu me mudei bastante. 14 até chegar nessa cidade. Nessa cidade aqui, a gente mudou-se 3 vezes até conseguir essa casa que estamos agora e não temos intenção de mudar mais. Com a graça de Deus. Tá certo? Mas lá é o lugar onde a gente está com a nossa família. Tem muita gente que tem casa bonita, mas não tem lá. Tá certo? E o lugar que Deus habita é no lar. A casinha pequenininha tá com a luz cortada, mas é o nosso lar, querido, e Deus está aqui, tá certo? Deus está com minha família, tá bom? É o lugar onde a gente não tem um dinheiro para... Uma vez eu vi até a pessoa dizendo, eu vou fazer um chá da receita, nem precisa fazer chá da receita, é chegar, botar em cima. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu comprei uns presentes para dar para as pessoas que eu gosto. E chegou e foi a época que eu estava viajando e ficou no correio. Aí eu fui lá no correio, quando cheguei no correio, o tempo... E essa semana eu tinha ido 2 vezes, por conta da asma, né? Fui Obrigado, que Deus te abençoe, querido. Então eu não posso... E da idade, né? Eu tenho 65 anos, não posso ficar pegando chuva de meio dia. E começou a chover e a pessoa do correio disse, pastor, eu vou ter que fechar. Amigo, não se preocupe não, fecha, que é correio, é perigoso, né? Na hora do almoço, eu digo, você fecha a grade, aí que eu vou ficar. Ele disse, aonde? Eu digo, fico naquela brechinha, que o vento estava soprando para cá, molhando, mas eu digo, eu fico em pé aqui nessa brechinha, e o vento, e vou esperar a chuva passar. E daqui a pouco aí começou a ventar esquisito. E eu nunca, olha, já teve cruzadas importantes, eu nunca orei para passar chuva. Não é que eu não tenha fé para isso não, está aqui a pessoa que tem. Diga você olhando nos olhos. É porque chuva é de Deus, mas o vento, até na Bíblia, né? Houve uma tempestade, Jesus, aquieta. Por quê? Porque era uma tempestade que a origem dela não era muito saudável, né? E aí eu comecei a desconfiar. Quer saber de uma coisa? Eu fui orar. Jesus, eu não vou orar para pedir para passar essa chuva, porque a chuva é de Deus. Mas eu vou pedir, cria uma cortina aqui, que essa água não toque em mim. E comecei a orar. E o vento soprou, mas endoidou de um jeito, era o vento, aquela chuva de vento cruzando de um lado para o outro. E eu em pezinho lá no negócio, e aí comecei a orar mesmo. Entendeu? Aí eu orei assim uns 15 minutos e Deus não deixou. Pode parecer simples para você, para mim era muito importante. Eu não queria me molhar de chuva, porque eu sou do Nordeste, matuto, desses que está nos Estados Unidos, e quando começa a chover eu corro, e fica todo mundo sem saber porque que o velho correu, entendeu? Eu ia pegar chuva aqui, não ia, entendeu? Porque na minha cabeça, quem está gripado não é para pegar chuva. E Deus não deixou a chuva me molhar, tá bom?
Então, o domínio, né? É Deus que está dentro de você, né? E a Bíblia diz, apenas diante do teu Deus te prostrarás. Tem uns textos na Bíblia que os reis queriam dobrar, até aquele texto da fornalha. Eu não vou pregar isso, não, mas assim, tem gente que diz, eu só me prostro diante de Deus. Querido, eu sei que as dificuldades são grandes, os apelos são grandes, mas se prostre diante de Deus, viu? A Bíblia diz, só diante do teu Deus te prostrarás. Esse general, ele não queria se prostrar. Por causa da vaidade, do orgulho, o cargo e tal, mas a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão. Rapaz, até o diabo tem que se prostrar na presença de Deus. E tem gente que é tão orgulhoso que não quer se prostrar. Mas a luta ensina. É Deus que está botando? Não, é o mal. O diabo é quem veio para roubar, matar e destruir. Roubar a saúde, roubar a paz, a harmonia, o casamento, o bem-estar, roubar tudo que ele puder roubar. Tá certo? Obrigado. E Deus veio para abençoar a sua vida e vai abençoar em nome de Jesus, tá certo? Essa postura de Eliseu chama-se Mifirã. É meio ruim de pronunciar, né? Mifirã. É estabelecido que você não pode impedir que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o maligno está por aí fazendo mal. Agora você pode estabelecer limite. Na minha casa não entra. Tá certo? E o nome disso é Mifirã, na cultura judaica, né? Então, o limite do inimigo é até aqui. Tá bom? Tem luta, tem, mas o limite do inimigo é até aqui. Por quê? Porque quem manda na minha família, na minha finança, no meu casamento, na minha saúde, no meu pet, tudo que... Quando eu era mais novo, aí um cachorro meu adoecia e eu, como sacerdote, lavava o temor. Meu Jesus, como é que eu vou orar? Eu dizia, quer saber de uma coisa? Jesus, tudo que tiver aqui debaixo dessa telha seja abençoado. Pronto, aí já está abençoado, tá certo? Não incorri nenhuma coisa e já era assim que... Tá certo? Apesar de eu ter uma alma franciscana, né? Eu cresci dentro do convento de Santo Antônio, convento franciscano, então para mim é normal, calma, beleza. Tá bom? Ele fecha as portas para as potestades do mundo, né? Por quê? Porque ele entronizou Deus dentro da alma dele, do coração dele, do lar dele, da família dele, tá certo? Dentro do lar, quem está introduzido dentro do seu lar é Deus, é Jesus, tá certo? E o inimigo já perdeu, tá certo? Ele veio para essas coisas. E por quê? Porque no meu lar é assim, é guardado no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se guarda aí nesse lugar, tá certo? É porque é muito ataque, mas não vai chegar não, querido. Não está dizendo que não vai ter ataque não. Tá bom? A Bíblia não diz, não, quem não vai, eis que não havereis ataque. Não, quem disser isso é um pregador empolgado. Não é isso não. A Bíblia diz que tem ataque, o que ele não vai é poder tocar em você, tá certo? Mas porque eu tenho visto isso e isso, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, tá bom? Por quê? Porque você está guardado à sombra do esconderijo do Altíssimo, do Onipotente. Quem é onipotente? Onipotente. O prefixo diz que tem todo o poder, tá bom? Aquele que tem todo o poder, você está só guardado nele, tá bom? E a luta, ele está lá para... Então, o mal vem em carruagem, né? O general era o exemplo do mal, ele já tinha sido mal para Israel. Então, o mal, ele vem em carruagem, é a luta, né, que vem. Mas a Bíblia, no Salmo 46, 9 diz, ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Olha o tamanho desse Deus. Pastor, essa palavra é antiga, depende da sua aplicação para esse tipo de espada, de lança, de carro, tá certo? O que importa é o poder de Deus de guerrear e guardar você, tá certo? Ele diz, eu sou escudo e fortaleza. Eu sou socorro bem presente em toda angústia. São 3 textos diferentes que eu falei aqui para você. Então, o general queria um espetáculo midiático, né? E tem algumas organizações religiosas que estão trabalhando muito com essa parte
do midiático, né? Com a visão do caba verde se empolgar, né? O mega luz, né? Do palco, da impressão. Eu sou do tempo de altar, tá certo? Eu não prego em palco. A não ser que eu esteja pregando numa cruzada. Aí tá aqui no palanque, o pastor Marconi, bom, aí tá chamando de palanque, mas eu subi naquele lugar, é altar. Deus vai falar, é altar, tá bom? Deus fala em altares, tá certo? Por quê? Porque Deus é sobrenatural, amigo. Deus não é diretor de rede de televisão, não, tá certo? De marketing, isso aí é outra coisa, tá bom? Provavelmente o pessoal da mídia vão acabar comigo depois aí, esse povo, né? Por quê? Porque a mídia ela opera no comum, tá certo? Eu tenho o domínio de apertar esse botão, esse holofote vai virar, vai criar um prata, esse aqui vai criar um azul, esse vai criar um vermelho, vai sair uma fumacinha e vai dar uma impressão de refrigério. Não, Deus é esse que opera no sobrenatural e o refrigério vem na simplicidade do meu falar e vai chegar na sua vida. Olha como é que Deus opera, viu? Vai fazer live amanhã. Eu estava cansadinho aqui no Nordeste, a pessoa quando está com asma. Vocês estão vendo como eu estou de agasalhinho? Mas eu escrevi 5 sermões. Então, com a graça de Deus, amanhã, durante essa semana, eu estarei trazendo sermões maravilhosos para a minha vida e para a sua, tá certo? Então, o general fica furioso, só que o general viajou daquele país para esse país, para a casa do profeta e agora vai voltando furioso. E o que é que os cavalos têm? Sede. E o que é que Deus tem? Estratégia de mover as coisas. Porque quando os cavalos estão com sede, o general tem que descer do cavalo. Ele desarma-se da sua pose de general lá em cima e desce e o capitão chega nele e faz: meu pai, olha aí o jeitão, já chegou amansando, já chamando ele de pai. Chamou nem de general, disse: meu pai. Olha o jeito de Deus trabalhar. Se ele tivesse pedido assim para você invadir o Egito, quebrar todo mundo no cacete lá, lança, espada, fogo, tiro, carruagem, dizimasse tudo lá e voltasse aqui para ser curado, você não ia? Ele disse: ia. O que eu estou falando aqui não é literal, tá certo? Quando eu falar isso é Bíblia, isso é Bíblia. Eu estou ilustrando para você o que o capitão disse. O capitão disse: se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil, você não faria? O que é uma coisa difícil para o general? Aquilo que ele trabalhava. O rei dizia: vá lá em país tal e rase tudo lá. Ele ia lá e fazia. Então difícil eram essas coisas. O capitão disse: meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil assim, para você ir lá no galope, a tropa todinha, a gente ir lá e você não ia? Aí ele disse: eu ia. Então, meu pai, ele pediu alguma coisa para ele? Não. O que foi que ele disse? Que eu fosse ali e mergulhasse. Olha os cavalos tomando água. Todo mundo tem sede. Tem água nova, meu pai. Olha como os cavalos já entenderam o mistério. Até os animais, as naturezas. E eu tenho meus pets aqui em casa, né? E o animal tem um sentido assim bem diferenciado, né? Os animais, eles têm uns alertas bem legal, né? Aí os cavalos estão com sede. Ele vai botar aí o capitão: olha os cavalos. Água pelo bocotó, tomando aguinha. Aí o general fica assim, diz: a palavra entrou. Então eu não sei quantas, não sei se você é homem, se é jovem, se é rapaz, se é um idoso, uma idosa. Eu não sei quanto amargurado está seu coração, se está decepcionado, se está frustrado, se está nessa situação de provação ou de privação, tá certo? Mas há um momento reservado da parte de Deus para que a gente receba a água. Isso está lá em João 4. Eu gosto de pregar Antigo Testamento, misturo com Salmo, misturo com o Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só. Quem dividiu foi a gente para catalogar, para poder achar, entendeu? A Bíblia é um rolo. A gente é que divide. Como é que eu vou achar? Tá lá, aí o cara diz: não, tá aqui João 4, 23. Ah, pronto, aí acha o código, tá certo? Mas a Bíblia é uma tirada só, tá bom? Então, tem uma mulher também que precisava dessa paz, e essa paz estava em Cristo, que podia oferecer a água. A mesma água que o cavalo estava bebendo, a mesma água que ele iria se banhar, tá certo? É a água que essa mulher também precisava para a vida dela.
Então, meu pai, se ele tivesse pedido a você algo maravilhoso, o que é maravilhoso para um guerreiro? Extraordinário, uma batalha, você não faria, né? Então, por que é que Deus não quis isso? Porque Ele é que é Deus forte, Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, se ficar no espetáculo, na luz, nos efeitos e nas coisas, a gente não endereça a glória a quem de direito. Dai glórias a Deus. Ele é digno, merecedor. Os 24 anciões ficam: santo, santo, glória, honra, majestade, digno é, Ele é Senhor. Então, ele não faz isso para se envaidecer, é porque ele é Deus, ele tem poder, tem interesse, é o único que tem interesse realmente de cuidar, porque fomos adotados como filhos, fomos criados por ele. A história da minha vida e da tua vida foi escrita por ele, tá certo? Conselheiro, príncipe da paz, né? O soldado, o capitão disse: o que é que você tem a perder em acreditar no que Deus falou? Perdido ele já estava, porque ele era general, mas ia morrer. Ia morrer. Tem uma música de um compositor, eu sou antigo, então tem um compositor muito mais antigo que eu, chama Moacir Franco. Ele diz: só se nasce uma vez e se morre todos os dias. Tá certo? Apesar da Bíblia dizer: quem está em Cristo passa da vida para a vida. Isso aí é um conceito maravilhoso da salvação. Mas ele está dizendo que todos os dias a gente vai morrendo. O diabo vem para roubar e matar. Então a gente vai envelhecendo, vai ter as lutas. Todos os dias tem essas dificuldades Então, o que é que você tem a perder em receber e que pode restabelecer a vida na tua vida? Aquele que deu a vida, que soprou a vida inicial em você. Viva, bichinho! Eu não sei bichinho no Nordeste, quem me escuta assim, diz: o que é isso, pastor, bichinho? Venha morar aqui no Nordeste, você vai aprender, eu não vou te ensinar, tá certo? Vem almoçar um dia com a gente, como um pirão, aí eu chamo você: vem cá, bichinho. Aí, vem cá, bichinha. Se for do Sudeste, vai ficar ofendido. Me chamou de bichinha. A gente chama assim: vem cá, bichinha. Aí, que Deus te abençoe. Amém? É essa, tá bom? Então, o que é que você tem a perder? Essa mulher de João também, ela tinha tentado casar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quer dizer, ela se esforçou muito, mas ela tinha uma chaga por dentro. Esse general era na pele, ela na alma. Ela não conseguia ser feliz. Até ter um encontro na boca da fonte, do poço. E Jesus dizia: eu tenho uma água, se você soubesse quem está falando com você hoje de noite, hoje de manhã, hoje de madrugada, hoje de meio dia de tarde, a hora que você estiver assistindo, você pediria, e essa água entraria em você e saltaria para a vida eterna. Não vai só encher e transbordar de vida, não. Vai saltar para a vida eterna. Amém? Então, aquele ambiente ali, o general acreditava em Deus? Não, ele acreditou, ele nem sabe por que acreditou na menina, mas se tem uma coisa que ele não acreditou, é em Deus. Ele não acreditava em Deus. O capitão acreditava? Não, não acreditava não. Os soldados acreditavam? Não. O rei? Não, ninguém ali acreditava absolutamente em Deus. E o fato de talvez você não acreditar em Deus não diminui o poder de Deus. Olha que legal. Por isso que eu não estou pregando em nome de uma instituição, do especialista da TV não sei o quê, do influencer do aplicativo não sei o quê. Eu estou pregando em nome de Jesus. Porque o poder dele não diminui em função de você acreditar ou não. Se você acreditar, ele é Deus e tem poder. Se você não acreditar, ele é Deus e tem poder. Se você acreditar, ele tem poder e vai operar na tua vida e você é filho dele e ele te ama. Se você não acreditar, você é filho, ele tem poder e ele te ama e ele vai fazer na tua vida. Porque ele que é Deus, tá certo? Então o poder de Deus não diminui. E o crer? O crer é para salvação. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o crer é para salvação. Tá certo? Agora o poder de Deus não tem barreira, não tem limite. Quando ele quer, é igual o amor dele. Nada pode segurar. É o poder de Deus e o amor andando de mãozinha dada. Parece que eles são amiguinhos, são os dois assim. O poder de Deus e o amor de Deus. Tá entendendo?
Porque o poder é tão grande, se o amor não andasse coladinho, aquele poder chegasse na terra ia ser um. Já pensou um poder de Deus? Quando Deus abre a boca para falar, a montanha treme, né? Sai chama no topo da montanha. Então, quando o amor vem, é porque o poder é tão grande e o amor vai conduzindo. Chega ali naquela. Tchum, na tua casa, olha. Aliás, eu corrigi no teu lar, tá bom? Na tua família, na tua vida, aonde você esteja precisando, tá certo? Quando a Bíblia diz vá lá e mergulhe, chama-se Taval. Eu fiz pesquisas, né? Esse mergulho não é o mergulho que o general queria dar até o peito montado no cavalo. Taval é como se fosse o mergulho do batismo. É mergulhar completamente. Seu corpo ficar completamente imerso. E para fazer isso, ele tinha que se dobrar diante de Deus. Por quê? Porque eu já falei, o rio era raso. Eu não sei a altura desse general, mas geralmente um general daquele tempo, ele seria um guerreiro bem alto, tá certo? Seria uma pessoa bem alta. Então, num ambiente de 1 metro de profundidade, ele teve que se ajoelhar, se dobrar diante de Deus, né? Se ajoelhou. Ele teve que tirar a armadura da ostentação. Ninguém mergulha no rio carregando. Aí outros pregadores iam entrar no outro ambiente que eu não vou entrar, que eu não quero dizer o que já costuma se ouvir todos os dias. Eu quero trazer coisas, azeite fresco para a minha vida e para a tua vida. Certo? Tem outros pregadores que falariam desse momento, aí os soldados viram não sei o quê. Não, eu não vou. Ele tira e 1 mergulho, 2 mergulhos, porque às vezes a gente pede algo a Deus e essa conversa de eu vou contar até 3 e Deus vai fazer, isso aí é coisa midiática dessas igrejas de hoje. Isso aí, Deus não obedece essas coisas não. Se ele disser 7, é 7. Tá bom? A minha netinha nos Estados Unidos, um lado acontece da criança de colar o crânio. Não é doença genética, não é nada, é porque acontece às vezes que cola. Eu nem sabia que era muito natural, eu sabia que existia, mas não. E minha netinha, então, tem que operar, antes de 40 dias tem que operar. E uma cirurgia no cérebro, né, na caixa craniana, é uma coisa. E eu jejuei e orei 40 dias. E quando eu estava nos Estados Unidos agora, eu disse, pai, além da cirurgia ter sido um sucesso, o senhor acredita que a borda está toda trincadinha, como os dentinhos da gente, quando é você que tem criança em casa, os dentinhos não é tudo serrilhadozinho? Os dentinhos da criança não é serrilhadozinho? Você pode olhar, até adolescente os dentinhos é tudo serrilhadozinho. Quando nasce os dentinhos é serrilhado. E essa parte do crânio também é assim. Ele diz, pai, voltou a ser serrilhadozinho. Porque ele tem um domínio e poder. Então eu estou não só no Brasil, eu estou no Nordeste. Quando eu vou para lá é 36 horas de voo. E Deus olha e diz, é bem ali. Ele pode ter domínio para fazer, ele vai fazer na tua vida também. Receba essa palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Viu? Receba essa palavra profética. E quando ele sai, a Bíblia tem um segredo. Diz que ele saiu com a pele como de um menino. Essa palavra no hebraico é Naai. E o nome da menina, agora eu vou dizer, é Naia. Menina. Tá certo? Então ele saiu com a pele do mesmo jeito do coração daquela menina. O coração daquela menina estava limpo, refrigerado, renovado, cheio de Deus. E a Bíblia fez questão de dizer, ele mergulhou e na 7ª vez, é porque as versões vão mudando, aí não fala o original. Ele saiu com a pele como Naai. O mesmo nome que é dado no feminino para aquela menina. Naia. 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 O general despiu-se da armadura e tudo que ele se fiava agora parecia nada.
Porque o que Deus deu a ele, nada de dinheiro na terra podia comprar. Nem poder, nem rei, nem ninguém. Pele restaurada. Recebeu pureza. Expectativa. Ganhou destino, né? Ia morrer. Ganhou destino. Aquela menina escrava foi resposta na vida dele, né? Então, ele daria uma fortuna e realmente, aí ele sai dali, ele pega o ouro todinho que a gente trouxe, que ele veio bem preparado. Ele veio com carregamentos de mulas. Não é um saquinho de ouro, um saquinho de prata, isso é coisa de liso. Para aquele povo, carrega aí 3, 4 mulas de ouro e de prata. É 2 cestos, né? Um de cada lado, como se chama. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e eu faço o programa Dias Melhores. É muito fácil me achar. E nos meus livros é escritor José Marconi Teixeira. Eu tenho um livro em tudo que é lugar. Amazon, essas plataformas aí, tudo tem livro que você pode consultar. E alguns são gratuitos, tá certo? Eu não escrevo para ganhar dinheiro, tá certo? E muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Então, esse homem tinha palácios, mas tinha chagas, né? E agora, aquela menina que não tinha palácio nem nada, ela tinha um brilho e ele foi favorecido com o brilho de Deus na vida dele também. Certo? O favor de Deus. A paz que excede todo o entendimento que era na vida daquela menina, agora se fez verdade na vida dele. Lembre-se que o início desse sermão, eu falei, mesmo que não faça sentido. Eu estou falando aqui há 1h20, né? Esse homem está curado. Então ele tem alegria, ele tem gratidão. E ele volta lá na casa do profeta. A primeira vez o profeta estava na porta, pastor Marconi. Não, nós já falamos disso. Por quê? Porque o profeta estava dizendo, o domínio da minha casa é de Deus. Agora, na segunda vez, quando ele volta com gratidão, quem está lá? O profeta. Porque o profeta gosta de assistir a pessoa glorificando a Deus. E o homem chega e diz, olha, pode escolher aí, eu trouxe de roupa da Síria, roupa boa. Trouxe roupa de toda a qualidade, você pode escolher as cargas que você quiser. Eu trouxe azeite do bom, eu trouxe vinho do bom, eu tenho ouro, eu tenho prata, tenho animal, tenho o que você quiser. Aí o profeta disse, não quero não. Porque ele podia ter querido. Depois ele doava para Samaria, depois estava passando até uma crise de chuva lá. Mas ele queria demonstrar que você não pode comprar o favor de Deus. Nem você, nem ninguém. É um coração quebrantado, é a adoração, é o buscar, tá certo? E você vai conseguir o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus, né? Então, aonde houver um coração agradecido, vai ter a presença de Deus. É isso que representa. Na outra vez tinha um homem soberbo. A presença de Deus saiu? Não saiu. Agora volta um homem agradecido, está lá o profeta. Pô, não, muito bom, olha que beleza. Estou feliz demais. Tá aqui, quero dar um dinheiro. Não precisa não, querido, tá bom? Não quero não, né? Então, o que ficou demonstrado é que só existe um Deus. E só Ele pode fazer. Eu quero agradecer a Deus primeiro e agradecer a você que esteve fazendo companhia com a gente. Que Deus aplique a palavra no meu e no seu coração. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo em nome de Jesus. Fica na paz.